Quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Você que trouxe uma Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 18. Quero falar um pouco hoje sobre uma palavra que Deus me fez sonhar com ela de sexta para sábado. Não foi um sonho que eu tenho uma história para contar sobre esse sonho, porque foi assim, eu tive uma impressão enquanto eu dormia, falando que veio assim essa palavra: um homem devia 10 mil talentos, e ficou nisso. E aí quando o pastor Leandro me lembrou, né, que eu deveria trazer a ministração aqui, já esperava, já estávamos programados para isso também. Quando o pastor Leandro pediu para que eu trouxesse a palavra aqui hoje, ficou bem claro, ficou bem nítido que era isso que Deus gostaria de falar conosco nessa manhã, amém? E eu quero começar essa palavra, enquanto os irmãos vão encontrando aí, Mateus capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 21. Acho que todos nós aqui já cantamos alguma vez que Deus não rejeita oração, né? Tem aquele louvor, né? Bem do fogo mesmo, né? É uma bênção. Mas não quero nem falar. Comecei acho que pelo lado errado da coisa aqui, mas assim, Deus rejeita sim a oração, meu irmão. Apesar da gente ter cantado muito tempo que não, Isaías 58, versículo 1 e 2 diz assim que Deus não é surdo, Ele não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, e nem sua mão está recolhida para que não possa abençoar, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías 58 diz isso. 1 Pedro 3 diz que o homem, quando ele não honra sua esposa como parte mais frágil, Deus rejeita a oração do marido. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. Então, se nós não estivermos perdoando, Deus também não nos perdoa se a gente orar essa oração, se a gente fizer essa oração. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que a falta de perdão, ela faz sim que Deus rejeite a oração. Se nós retivermos o perdão, Deus rejeita sim a nossa oração. Isso é bíblico. Nós vamos ver por A mais B aqui na Bíblia, por vários ângulos, que Deus ele rejeita sim uma oração. Eu imagino que Deus, misericordioso como Ele é, se você falar assim: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, me dá capacidade, aí Ele aceita essa oração. Aí eu tenho para mim que Ele te ajuda. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, nós não devemos nem entregar uma oferta no altar. A gente tem que deixar a oferta por enquanto, voltar para o nosso irmão, conversar com ele, se acertar com ele, ganhar o nosso irmão de novo. A Bíblia fala desse jeito, a Bíblia fala: ganhe o teu irmão para si de novo. Ou seja, convença ele de que você está arrependido do erro que você cometeu contra ele, e peça perdão, conquiste o perdão do seu irmão, e depois volte para o altar e entregue assim a sua oferta, porque aquela oferta sem o perdão não vale de nada. Vamos ler, vamos conferir isso na palavra, meus queridos. Mateus 18, versículo 21 em diante. Eu quero, na verdade, vamos ler a partir do 18. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então Pedro, se aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então Jesus lhe respondeu: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Jesus ele vem falando de concordância, no versículo 18. Ele está falando: quando vocês concordarem em alguma coisa, será ligado no céu. E aí Pedro parece que está mudando de assunto. Ele fala assim: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Mas ele não está mudando de assunto, ele está continuando o assunto. Ele está se aprofundando naquilo que Jesus está pregando. Por quê? Porque nós podemos muito bem concordar em uma coisa. Eu posso concordar com o Renan em uma coisa,
mas eu estou brigado com ele. Eu concordo com ele sobre o modo como a gente tem que se movimentar na igreja, eu concordo com ele como a gente tem que se movimentar na vida profissional, eu concordo com muita coisa na vida dele, mas eu não perdoei ele porque eu estou brigado com ele. Nisso não há concordância plena. Por isso que Pedro foi falar com Jesus, falando assim: Jesus, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoar ele? Até 7. Então Jesus responde para ele: não somente 7, mas tente 70 vezes 7. 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou na prisão, até que saldasse toda a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus, ele usou aqui uma linguagem figurada, né? Eu acho que é hipérbole o nome disso, que é uma linguagem exagerada. Era impossível alguém dever tanto dinheiro para alguém. Todo imposto de Jerusalém não daria 10.000 talentos. 10.000 talentos, a gente fala de 300 toneladas de prata. Era o salário de um trabalhador comum, de alguém que trabalhasse, por exemplo, num serviço operário, vamos dizer assim, um salário mínimo, que era de 1 denário por dia. A pessoa trabalha e recebe 1 denário no final do dia. 1 denário são 3 gramas de prata. E alguém dever 300 toneladas de prata para alguém, está falando de 27.000 anos de trabalho. É impossível alguém dever tanto. Mas Jesus estava nos mostrando o seguinte: é impossível alguém dever tanto, mas também, lógico, consequentemente, é impossível alguém pagar uma dívida desse tamanho. E quem era esse Senhor de todos esses servos aqui? É o Pai Celeste. Que quando nós nos apresentamos diante dele, nós nos apresentamos diante dele como alguém que tinha uma dívida muito grande que não consegue pagar. Nenhum de nós poderíamos pagar a dívida que era contrária a nós. Tinha um boleto na mão do nosso inimigo, na mão da morte, na mão do pecado. E nenhum de nós aqui conseguiríamos pagar esse boleto. Muitas pessoas foram crucificadas antes de Jesus. Jesus não foi o único a ser crucificado. Muitas pessoas foram enforcadas, foram queimadas antes de Jesus. Foram decapitadas. E por que esses homens não pagaram a dívida da humanidade? Porque em qualquer ser humano há uma incapacidade de pagar essa dívida, porque todos erraram, e se alguém morre, morre pelo próprio pecado. Mas a Bíblia diz que no Cordeiro Pascual, ele era sem mancha, ele era sem mácula, ele era sem defeito, ele era perfeito. E esse Cordeiro é Jesus Cristo para nós. Jesus, ele não conheceu o pecado, por isso nele havia essa capacidade de pagar essa conta. Por isso que quando Jesus foi preso naquela cruz, foi pregado naquela cruz,
Todos nós sabemos o que segurava Jesus naquela cruz não eram os cravos. O que segurava Jesus na cruz era o amor dele por mim e por você. Jesus pagando a dívida de 10 mil talentos, que era minha e que era sua. Não há em nós uma capacidade. Mas vocês veem que depois de termos sido perdoados, ainda vai haver um outro acerto de conta? Depois o Senhor chamou de novo aquele servo que ele tinha perdoado e falou assim: vamos acertar a conta agora de novo. Por que você não perdoou o seu conservo? Então eu digo uma coisa para você: aquele boleto que era contra nós, que estava na mão do inimigo, que estava na mão da morte, ele foi cancelado. Mas o Senhor também tem um boleto na mão dele. E no dia do juízo final, não é porque a gente é crente evangélico gospel que a gente não vai passar pelo juízo, cara. Só que acontece o seguinte: quando você tem Jesus na sua frente, Deus ele vai olhar para você com uma lente diferente. E aí Deus ele é misericordioso, ele é bondoso e ele conhece todo o nosso ser, e ele não vai olhar pelos seus resultados, ele não vai medir você pelos seus resultados como o mundo faz. Mas Deus ele consegue julgar você e medir você pelos seus esforços, por tudo que você fez, por tudo que você renunciou, por tudo que você negou, por amor a Ele. A cobrança de boleto desse Senhor é muito mais misericordiosa do que a que a gente tinha antes. Só que tem uma coisa aqui que o Pai Celestial, como Jesus chamou Ele nessa parábola, Ele vai ser um pouco mais rigoroso em a questão do perdão. Porque Ele vai chegar para mim e para você e falar assim: olha, eu perdoei uma dívida sua muito grande. Você já pensou quantas vezes você pecou e eu te perdoei? Olha, por mais santo que a pessoa seja, eu vou falar assim, um homem bem santo mesmo, uma mentalidade angelical quase. Quase um querubim ungido na terra. A Bíblia diz que se a gente peca no pensamento, às vezes a gente não fala nada, mas no coração e no pensamento a gente já peca. Passa cada coisa nas nossas ideias, às vezes, né, gente? Por mais santo que a pessoa seja, ela pecou, sei lá, umas 3 vezes por dia, só no pensamento. Não falou, veio na cabeça, pensou, às vezes desceu para o coração, mas ele venceu depois, mas pecou. Que seja 3 vezes por dia, imagina a conta que vai dar. Coloca 3 vezes por dia, vezes 365 dias, depois coloca quanto vezes a sua idade. Então Deus não olha desse jeito, Deus não faz uma lista de coisas boas que a gente fez, e Deus não faz uma lista de coisas más que a gente fez para depois acertar contas. Mas na verdade o que Deus vai olhar para nós é se o nosso coração realmente tem disposição em fazer com o outro aquilo que Deus fez por nós. Deus ele não guarda uma lista de coisas boas que você fez para poder te recompensar se lá na frente você errar, não. Deus não é um banco como você pode colocar dinheiro e sacar dinheiro, não é assim. A nossa vida tem que ser uma vida devocional a Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida que ela vive a fim de agradar o Pai. E uma das coisas que desagrada muito ao Pai é quando Ele derrama tanto perdão sobre mim e sobre você, e às vezes nós não somos capazes de derramar um perdão só sequer para aquela pessoa que nos ofendeu. Às vezes a pessoa acertou com você a vida inteira e ela errou uma vez e você já não perdoou. Eu não estou falando como quem está acusando, você, não estou falando de você aqui, nós todos, né? Eu estou falando assim, muitas vezes nós vivemos uma vida inteira ao lado de uma pessoa e ela só acerta com a gente. Uma vez que ela erra, a gente já não perdoa. Você imagina se Deus fosse assim comigo, com você? A gente não duraria uns 10 anos de idade, né? Deus ele é capaz de descer até a nossa idade, até a nossa mentalidade. Essa é a palavra certa. Deus ele é capaz de descer até o nosso entendimento. Eu vejo às vezes como que a Melissa ela tem uma linguagem ainda não tão evoluída por causa da idade dela. Ela não entende tudo que a gente fala, mas entende muita coisa já, porque tem 3 anos, então ela entende quase tudo, mas nós precisamos achar meios para falar com ela. Não adianta eu chegar usando palavras que ela vai ter que procurar no dicionário, que tadinha nem sabe o que é o dicionário.
E Deus faz isso com a gente porque Ele é o nosso Pai. E Ele traz para nós uma linguagem que a gente entenda. Ele tem essa capacidade de descer até o nosso nível e nos perdoar naquilo que nós fizemos contra Ele. Isso se chama condescendência, se chama empatia, se colocar no lugar do outro. E nós às vezes precisamos também ter um pouco disso com o nosso irmão. Ele errou contra nós, mas por que ele errou? O que ele recebeu? O que ele foi ensinado? Como foi a paternidade dele? Como foi a maternidade? Como foi a vida dele? Quais foram as feridas que esse meu irmão já sofreu? Quais foram as feridas que o meu marido, a minha esposa, né, para você mulher, o meu marido recebeu? Quais foram as feridas, quais foram as facadas, as apunhaladas que ele já levou pela vida? Eu tenho que pensar em tudo isso antes de ter raiva, antes de ter rancor de alguém e não perdoar. Porque Deus faz isso comigo e com você. E por isso que eu disse que o juízo de Deus ele é perfeito, Ele conhece tudo. Ele sabe tudo que você passou. E por isso que Ele diz, ao que muito for dado, muito será cobrado. Só que o juízo humano é diferente. O juízo humano ele sempre vai cobrar segundo a própria medida do cobrador. Ele vai cobrar segundo aquilo que ele pensa, aquilo que ele recebeu. Eu não posso cobrar de um irmão a mesma postura que Deus cobrou de mim. Se Deus já me deu algumas coisas e não deu para ele. Todos estão me entendendo até aqui? Amém? E por isso então nós não podemos reter o perdão. Quando nós retemos o perdão, quem sofre somos nós mesmos. A outra pessoa muitas vezes ela é, sei lá, sanguíneo. O melancólico, ele tem, vocês conhecem um pouco disso ou não? Tem uns temperamentos, depois vocês dão uma olhada nisso. Algumas pessoas são melancólicas, o melancólico normalmente ele tem menos facilidade de perdoar, por causa do próprio temperamento. O sanguíneo, a raiva dele dura meia hora. Já tem sanguíneo ali, né? Que o sanguíneo dá risada alto, fala alto, é sanguíneo, isso aí é sanguíneo. Eu também sou sanguíneo, eu também assim, tenho um pezinho lá na verdade, eu dei uma equilibrada em algumas outras coisas aí, porque o que Deus pede do sanguíneo é que ele seja um pouco mais melancólico, o que Deus pede do melancólico é que ele seja um pouco mais sanguíneo, porque Deus quer nos transformar, né? Parece que Deus é do contra, né? Na verdade ele quer te levar para um lugar de melhor entendimento, de amadurecimento, e quando nós achamos equilíbrio, nós estamos amadurecendo, né? Mas eu também sou um pouco sanguíneo, e eu digo para vocês, a minha raiva dura pouquinho. Minha raiva dura meia hora, às vezes é explosiva também, né? Às vezes quando tá com raiva também já fala tudo que tem que falar, mas não dura nada. Agora o problema é que o sanguíneo, quando ele explode com o melancólico, daqui meia hora o sanguíneo já esqueceu, mas o melancólico vai esquecer daqui 2 vidas. Ele vai chegar na eternidade e vai estar lembrando ainda do que você fez para ele. O melancólico é assim. Eita Jesus! Meu Deus! E sabe que para nós que somos mais sanguíneos, normalmente a gente é mais sincero e a gente fala as coisas assim meio de bate-pronto, né? Mas nós temos que tomar esse cuidado também de perdoar o nosso irmão, entendendo também esse temperamento dele. Eu não sou um modelo de perfeição. Eu sou um jeito de pessoa, um jeito de viver. Eu tenho um gênio. Eu tenho um tipo. O meu irmão, ele é de outro tipo. O que Jesus fez quando ele reuniu 12 homens? Ele pegou um sanguíneo, que era Pedro. Pegou um melancólico, que era João. Ele pegou cada discípulo ali com um temperamento. João era meio fleumático também. Pedro, além de sanguíneo, ele parecia meio colérico também, porque ele era muito extremista e ele... Enfim, mas você encontra na Bíblia ali o temperamento dos 12 apóstolos, todos diferentes um do outro. E o que Jesus quer? Quer que você perca o seu temperamento? Não, Ele quer que você seja um sanguíneo parecido com Jesus. Que você seja um melancólico parecido com Jesus. Que você seja um fleumático parecido com Jesus. E Deus, Ele quer você do jeito que você é, porque Ele te criou assim.
mas Ele quer fazer dessa sua natureza um pouco mais aproximada, um pouco não, né? Completamente mais aproximada, parecida, imitação, um segundo Cristo, uma cópia de Jesus na terra com o seu temperamento. E para nós sanguíneos, melancólicos, fleumáticos, não importa o que a gente seja, ser parecido com Jesus está ligado a perdoar. Porque Jesus foi capaz de perdoar uma grande dívida. Ele estava sendo crucificado e liberando as pessoas que o crucificavam naquele momento. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero te encorajar, meu irmão, a aumentar o seu entendimento sobre perdão. Pensa em alguém que você precisa perdoar aí agora. Pense em alguém que você precisa procurar quando você sair desse culto. E se você não consegue mais achar essa pessoa porque essa pessoa já se foi, que você possa orar ao Pai hoje e liberar essa pessoa no seu coração. E que você seja liberto disso em nome de Jesus. Porque aquele que não perdoa, ele foi preso aos verdugos. Ele ficou preso aos verdugos, ou seja, aos atormentadores da alma, até que ele pagasse toda a dívida, porque ele não foi capaz de perdoar. Meu irmão, se livre dos atormentadores da alma, se livrem dos verdugos, se livrem dos açoitadores, dos carrascos, chamado falta de perdão. Quando você não perdoa, você deita numa cama para dormir, e a pessoa que você odeia dorme junto com você, porque você pensa nela antes de dormir. Quando você odeia uma pessoa, quando você tem raiva, quando você tem rancor, você acorda de manhã pensando na pessoa, então você acorda com a pessoa que você tem raiva. Isso está te fazendo um mal danado, meu irmão. Eu quero falar uma coisa para você: Jesus está curando o seu coração nessa manhã. Jesus, Ele está curando o teu coração no mais íntimo. Ele está alcançando lugares em que você não podia alcançar, que homens não podem alcançar. Ele está alcançando lugares que psicólogos não podem alcançar, mas Ele está alcançando o teu coração para liberar perdão aí hoje. Jesus me colocou no lugar que era meu de volta, apesar de eu ter saído dele. Eu escolhi sair do lugar de Deus, o lugar que Deus preparou para mim, mas Ele me trouxe de volta pela sua graça e misericórdia. Então coloque de novo essa pessoa no seu coração, no lugar que era dela. Coloque o teu marido, mulher, de volta no lugar que é dele. Coloque, filho, o seu pai no lugar que é dele. O seu pai te bateu, te ofendeu, te agrediu, te violentou, te abusou de você, moralmente, fisicamente. Devolva a Ele o lugar que é dele. Dê a Ele o lugar que é de pai no teu coração. Porque Jesus está curando hoje o teu coração. Jesus está curando a tua alma. E Ele está te dando capacidade para perdoar, para que você seja liberto. Porque quando você senta na mesa para comer, você come com a pessoa que você odeia, e você come com raiva. E a comida que desce com raiva no seu coração gera até problema de saúde em você. Mesa é lugar de amor, de comunhão, de paz. Você vai sentar numa mesa com aqueles que você ama e não vai pensar naqueles que você odeia, porque você não vai odiar mais ninguém. Nessa manhã você vai liberar as pessoas em nome de Jesus. Eu quero convidar você já a orar comigo. Essa palavra ia ser bem rápida mesmo, ia ser bem breve, e no fim já está no horário também. Se coloque de pé um minuto. Espero que todos nós aqui tenhamos lembrado de alguém que a gente precisa falar com Deus, ou falar com essa pessoa pedindo perdão. Se você já procurou alguém e essa pessoa não te recebeu, fique em paz, meu irmão. Você deixou um modelo, você deixou um padrão. Jesus já te liberou. Se você procurou alguém e essa pessoa não te recebeu, você já foi curado, sim, porque você foi até Ele. Fica na paz, fica tranquilo. Porque tem um problema também: as pessoas às vezes não conseguem perdoar as outras pessoas, mas tem gente que não consegue perdoar a si mesmo. Se Jesus já te perdoou, por que você não consegue se perdoar a si mesmo? Você não vai prestar conta para você mesmo, você vai prestar conta para Jesus, e Ele já te perdoou. Fica tranquilo, descansa. Descansa. Jesus, eu vou falar de novo, Jesus já te perdoou. Grava isso no teu coração e na tua mente nessa manhã. Você não precisa ficar preso a nada. Seja livre hoje em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um tempo.
Feche os teus olhos, pensa nessa pessoa. Talvez as suas orações estavam bloqueadas até agora, até hoje de manhã, porque você tinha negado perdão para alguém, você estava rancoroso, você estava com mágoas. Mas hoje, com os teus olhos fechados e um coração bem aberto, você vai orar ao Pai dizendo: Senhor, me dá capacidade para liberar essa pessoa. Me dá capacidade de pedir perdão e me dá capacidade de perdoar, Senhor. Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações. Olha, Senhor, para aquilo que nós precisamos melhorar. Olha para aquilo que nós ainda não encontramos no nosso coração, Senhor. Às vezes uma falta de perdão que nós mesmos não entendemos ainda, Senhor. Pai, nós sabemos que perdoar, Senhor, é lembrar dos episódios ou das pessoas sem sentir dor, sem sentir raiva. E que nós possamos sim, Senhor, nos lembrar de todos aqueles que passaram pelas nossas vidas, Senhor, sem sentirmos raiva dessa pessoa, sem sentirmos rancor, sem sentirmos dor por aquilo que ela fez contra nós. Mas que nós nessa manhã, Senhor, sejamos livres pelo Teu Espírito Santo. Pai, quando nós perdoamos, quem é liberto somos nós mesmos. Não é a outra pessoa apenas, mas somos nós mesmos. Diga nessa manhã, fale ao Pai, diga assim, fala: Senhor, eu libero essa pessoa. Senhor, eu solto essa pessoa. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Fala com a tua boca aí, meu irmão. Você precisa colocar isso para fora. Você precisa soltar essas palavras. Não é pensamento, é atitude. Fala com Deus nesse momento. Fala assim, fala o nome da pessoa. Fala assim: Senhor, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe. Diga isso em nome de Jesus. E começa a liberar o teu coração, meu irmão. Eu vejo correntes sendo quebradas, eu vejo cadeias sendo quebradas, cadeias caindo. É uma manhã de liberdade, de libertação aqui em nome de Jesus. As suas orações não serão mais as mesmas. As tuas orações não serão mais as mesmas. A sua vida com Deus não será mais a mesma. As tuas ofertas, o teu dízimo não será mais o mesmo. Vem, Espírito Santo de Deus, e sonda, Senhor, os nossos corações. Nós precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. O Senhor é bondoso, nós não somos, nós somos maus. Nós somos de natureza adâmica, Senhor, mas o teu Espírito em nós faz vivificar a pessoa de Cristo em nós, e aí nós somos bons por causa do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua bondade em nossos corações e nos dê capacidade para perdoar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare assim: eu sou livre. Repita comigo, diga assim: eu sou livre. Eu fui liberto, perdoado pelo sangue puro que foi vertido na cruz. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão e pelo exemplo que o Senhor deu para nós. Amém e amém. Glória a Deus.